Como deve ser a forma de pensar de alguém que quer ter uma renda de R$ 10.000 por mês? Pois bem, ao final desse vídeo, você vai entender o que eu quero dizer com isso. Como é que tem que ser a forma de pensar. E olha só o que me passou pela cabeça. Vocês já escutaram aquela oração da serenidade? Ela é mais ou menos assim, ó. Dai-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu falo isso porque no capítulo 5 do meu livro, eu estou falando de como é que você enfrenta, eu acho que dois contextos diferentes que o empreendedor tem. O mais comum é lembrar do contexto externo, é lembrar do cenário, é lembrar do passado, é lembrar do presente, é lembrar do futuro, é lembrar do ambiente que você tem inserido, é lembrar às vezes de questões ligadas à política, à economia, à sociedade, tecnologia, ou é analisar diretamente os seus concorrentes, alguma coisa assim, tá? Mas eu diria que isso não eu vejo de uma outra forma e que você vai entender melhor, porque eu vou falar de um jeito muito mais simples. Eu acho que, na verdade, a oração da serenidade, ela é muito forte, porque ela deixa bem claro o seguinte: olha, tem coisa que eu sei que eu não posso mudar, e o que eu faço? Eu aceito. Tem coisa que eu tenho que mudar, então o que eu faço? Eu tenho que mudar. Agora, da onde é que vem a sabedoria para que eu possa navegar, para que eu possa surfar dentro desse ambiente? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, tá? Então eu lembro que na verdade eu lembro, né? Eu só falo daquilo, ultimamente só disso, né? Ainda bem que você que está aqui me escutando é porque você gosta desse assunto, senão deixa eu mudar de lugar, né? Porque eu sei que é assim que funciona. Quem não gosta do assunto já saiu. Agora, quem está querendo ganhar 10 conto por mês, cara, eu adoro escutar isso, né? Por quê? Porque eu estou falando aquilo que faz sentido para você. Então, olha só, você sabe exatamente o que você tem condição de mudar e o que você não tem condição de mudar? Eu vou te dar algumas dicas que você vai entender do que eu estou falando, tá? Você sabe exatamente aonde você quer chegar daqui 1 ano, daqui 5 anos, por exemplo? Você imagina você daqui a 5 anos? Eu já fiz isso em algumas palestras que eu ministrei e eu percebi o seguinte: é raro as pessoas que pensam. Alguns levantam e falam: nossa, professor, eu faço isso. Será que eu tenho algum problema? Eu tenho que fazer o quê? Aí eu pego e digo: cara, você tem que continuar pensando desse jeito, tá? Então, você consegue materializar, você consegue imaginar você daqui a um tempo, você consegue imaginar a sua empresa, você consegue imaginar, às vezes, uma fachada, os seus colaboradores, você consegue imaginar os seus clientes, tá? Quando você tem isso, eu te falo que você não está doido, não. Na verdade, eu vou dizer o seguinte: eu diria até que você está muito mais próximo de chegar lá do que alguém que não pensa em nada. Óbvio, se eu não penso em nada, tipo assim, o que você quer? Eu não sei. Então tem gente que já tem isso mais definido. Por conta disso, no capítulo 5 do meu livro, eu comento a respeito de visionário, tá? As pessoas que têm negócio, elas de alguma forma, elas tinham uma vontade interna de estar em algum local, tá? Eu posso até imaginar o seguinte: quando eu estava lá naquela situação que, vamos dizer assim, que eu não gostava e que eu queria sair daquela situação, eu tinha alguns pensamentos. Só que toda vez que eu tinha um pensamento que eu percebia que eu não podia materializar, me dava um desgaste muito grande, porque eu sentia uma fraqueza, eu sentia que eu estava pensando, mas não estava fazendo nada para merecer, e aquilo que eu estava pensando não estava de acordo com a minha realidade. Olha só o que eu vou te falar. É como se naquela época eu tivesse pensando, mas não agia. E quando eu percebia que eu pensava, mas não agia,
aquele tipo de pensamento eu percebia que não era para mim. É tipo assim, eu não mereço estar pensando nisso, porque não estou fazendo por merecer, porque eu não tenho nenhuma ação. Então, pensar sem agir não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Por quê? Porque pode, às vezes, você tipo assim, estou cheio de iniciativa, mas não sai do lugar. Isso não é bom. Outra coisa também, você faz um punhado de coisas e depois você percebe que a maioria das coisas que você está fazendo, elas estão criando problema para você. É como se você, a cada atividade que você faz, se você está dentro do buraco, se você está no fundo do poço, você percebe que você afunda mais. Você cresce mais para dentro do buraco. O que significa isso? Provavelmente você está agindo sem pensar. A bem da verdade, tanto pensar sem agir e agir sem pensar, cara, é complicado. Agora, quando você pensa e age, aí fechou. Se você pensa e você age, aí então você está no caminho correto. Agora, quando você pensa e age, vamos voltar lá na oração da serenidade. Se você pensa e age, você está mais próximo de saber o que você pode mudar, você está mais próximo de saber o que você não pode mudar, e você utiliza a serenidade e a coragem para fazer as duas coisas. Então, o fato de ser visionário, o fato de ter um pensamento lá na frente, se você ainda não tem, eu te convido a passar a fazer. Começa a sonhar, começa a fazer alguma coisa. Há muitos anos atrás, eu peguei e sonhei que eu ia fazer um livro, já está pronto, tá até aí, eu estou até utilizando aqui, está sempre aparecendo no fundo, tá? E foi uma satisfação para mim ter feito isso, depois de ter feito aqui a punhado de curso que está lá atrás, lá do... Mas não é o mais importante para mim aqui. O mais importante aqui é sempre deixar bem claro, quem está aqui é quem teve 3 empresas e que hoje tem uma empresa de consultoria, tá? E está transferindo essas informações que virou o livro que está lá, que está do lado de cá. Ixi, na internet fica até aqui. Eu estou também gravando eu estou fazendo 2 gravações, tá? Para a rede horizontal e para a vertical, então você deve ter falado, Levi deve estar doido. Não estou doido não, mas deu certo, você entendeu o que eu estou falando, é que foi feito um livro, tá? E foi feito um livro por quê? Porque há um tempo atrás eu sonhei, né? Já há um tempo atrás eu sonhei que eu queria, na verdade na época eu nem sonhava, depois que eu passei até a primeira empresa eu percebi que eu podia ter mais, aí então tipo assim, descortinou, tá? E aí, evidentemente, que a gente vai ficando mais veiaco, como eu utilizo até nas expressões que eu tenho utilizado no curso que eu vou lançar. Eu costumo até dizer o seguinte, olha, uma vez eu ouvi uma piada que parece não ter nada a ver, mas tem tudo a ver. Imagina só o seguinte, que você está num ambiente e alguém pisa no seu pé, tá? Só que você não sabe, o ambiente está escuro. Então, o que você faz se alguém pisar no seu pé? Então eu vou te dar algumas alternativas, certo? Você pode ficar super chateado, nervoso e pegar e ser austero e dar uma ordem para tirar o pé de cima do seu, tá? Agora só que agora eu vou acender a luz, tá? E aí você descobre que a pessoa que está pisando no seu pé, ela tem 1 metro e você tem 1,70 m. O que você faz? Acredito que você vai ficar até mais bravo ainda. Ô, cara, você não está percebendo que de baixo aí tem um pé? Agora eu vou pegar mais ou menos. Imagina que tem uma pessoa de 2 metros e por 1 de largura. Acredito que você vai dizer, você me desculpa, mas eu não gostaria de te incomodar, mas o pé que está do lado de baixo do seu, né, se você não se incomodar, eu queria tirar. Você está utilizando a serenidade e a coragem, tá? Então você tem coragem na hora que você percebe que tem que ter e a serenidade para perceber que tem hora que você não pode ter, né? Se a piada ficou boa, não me interessa, eu não estou aqui para contar, mas você entendeu a mensagem. Isso que é o mais importante, tá? E quando a gente pega e pensa em termos de cenário, se você não tem uma visão de longo prazo, cara, fica complicado. Então, se você não tem, começa a ter. Começa a pensar, nós estamos fechando o final de ano, você pode fazer uma projeção. Eu não gosto de fazer projeção para um ano, que eu acho pouco.
eu gosto de fazer uma projeção para 5 pensando em ano a ano. Então eu vou projetar 5 e o ano que vem vai estar pelo menos aqui, depois pelo menos aqui, tá? E muito mais importante do que você conseguir cumprir aquela meta é você ter a disciplina de seguir o caminho e de não desistir. Porque a disciplina, o movimento, ele é mais importante do que a meta propriamente dita. Agora, essa parte visionária, ela é uma coisa interna. Ela é uma coisa interna. É uma coisa sua. É uma coisa da sua cabeça. Isso você pode mudar. E você pode ter a serenidade e a coragem para você definir. E que você vai afinando a viola à medida das ações que você faz. Você vai percebendo que tem coisa que parecia impossível, passa a ser possível. E tem coisa que era possível, que você achava, mas que depois você percebeu que você precisava de validar aquilo. As ações vão te permitir essa validação. E o pensamento vai fazendo você ficar cada vez mais eficiente naquilo que você faz. Perfeito? Tem uma outra coisa que é algo que você não pode mudar, mas você pode reconhecer. Por exemplo, o cenário externo, certo? Imagina só que eu estou aqui falando de, cara, vamos ganhar 10 conto por mês aí de renda. E aí você fala, Levi, mas no meu ramo eu já tentei de tudo e não dá certo. Tá bom, então vou fazer a seguinte pergunta. Você já tentou de tudo, você tem certeza que não dá certo? Sim. Eu estou imaginando que você já está falando depois que você utilizou a serenidade e depois que você utilizou a coragem. E você está falando isso baseado em uma combinação de pensamento e ação. A pensar e agir, pensar. E você chegou a essa conclusão. Cara, se você chegou a essa conclusão, Levi, o que você acha que eu faço? Que no meu ramo não dá certo? Cara, então está resolvido, velho. Você já achou a solução. E está aqui eu que vou dizer a mesma coisa. Bem, se você vai fazer a mesma coisa para ter o mesmo resultado, aí é eu que te vou perguntar. Você vai fazer? Vai fazer a mesma coisa? Sim. Vai dar o mesmo resultado? Eu pergunto, você vai fazer? Então, quando eu chamo você a reflexão no meu capítulo, no capítulo 5, que a gente está falando de você analisar presente, passado, futuro, analisar o contexto em que você está inserido, tá? Então, se você está num cenário extremamente competitivo, aonde você percebe que você é mais um, você percebe que você é mais do mesmo, que toda hora aparece mais um para concorrer com você. Eu pergunto, cara, por que ficar nesse lugar? Aonde é que está escrito que a gente tem que ter tanto concorrente? Ah, mas sempre aparece. Tudo bem, sempre aparece. Eu sempre utilizo muito aquela questão do surfista, que é o seguinte, ele aparece na hora que tem onda e ele desaparece daquela onda na hora que ela desaparece, ele pega outra, tá? Tem muitos, eu já atendi, inclusive, clientes meus, que na época quando eu atendi ele, olha só o que ele passou para mim. Olha, eu comecei no ramo da construção civil, eu trabalhava muito com material de básico é cimento, areia, tijolo, e depois, na época, apareceu muito concorrente. Por que apareceu? Porque é muito fácil entrar, ué. Por exemplo, vender areia, vender tijolo é a coisa mais fácil que tem para vender. Não tem barreira de entrada, qualquer um consegue. Então, ele pegou e mudou de área dentro da construção. Não é que ele trocou o CNPJ, não é que ele pegou e trocou os colaboradores dele. Ele pegou, passou a fazer uma outra coisa. E nessa caminhada, ele passou, então, por vender... materiais de, por exemplo, na época parece que era pintura, depois era material de estrutura e depois, mais recentemente, ele estava vendendo material de acabamento, certo? Veja bem que ele teve uma caminhada aonde, embora ele continuasse na construção civil, mas a cada momento ele estava de alguma forma adequando o local aonde onde ele encontrava um cliente que não estava tão que aquele cliente ele não estava tão bem atendido, ele tinha demanda e não tinha ninguém para oferecer. Eu falei, então agora já que aqui não deu certo, eu vou passar para esse aqui. Aqui não está dando certo, é muito concorrido, então eu vou passar para cá, certo? Pensar desse jeito dá trabalho? Se eu te falar, por exemplo, se você está num ramo que está concorrido e você falar para mim, Levi, o que eu faço para ficar aqui brigando? Cara, se é isso você só está vendo, só pancada, você vai me chamar para apanhar também? Vocês acham que eu vou fazer uma coisa dessa? É claro que não.
É claro que não. É por isso que às vezes eu pego e falo, você está me seguindo, é porque eu vou te passar. Às vezes eu vou pegar e agir como um paizão, que eu já falei, cara, sai disso aí. Agora, antes de pegar e sair, cara, lembra da oração da serenidade. Você conhece o negócio? Você está tendo a serenidade e a coragem? Você está pensando e agindo, e a cada dia você tem mais certeza de que esse ramo que você está é o que você precisa ficar? Ou esse ramo que você está, você tem que pegar e fazer alguns ajustes, como eu acabei de contar a história agora. Então, na hora que você faz esses pequenos ajustes, você consegue uma sobrevida e você consegue, vamos dizer assim, você consegue avançar mais. Uma outra coisa que eu acho mais difícil de falar em relação a isso é que é o seguinte, eu já escutei muita expressão de a ponte que você passa, destrói ela, que é mais ou menos o seguinte, é para você não poder voltar. É para você não poder voltar. Eu já passei por isso. É quando, por exemplo, eu era dono de escola, eu era um dos sócios da escola, e eu queria fazer mestrado em economia, que eu já estava gostando demais da área de negócio. Só que aí é o seguinte, olha só o que passou pela minha cabeça. Vai que eu saio, eu estou ministrando aula, todos gostam de mim, e na hora que eu sair, a pessoa que me substituiu, o meu colaborador, o meu funcionário agora, ele seja melhor que eu. Tá? E aí, eu como dono, eu vou ficar de alguma forma até desprestigiado, concorda? Porque agora tem alguém que é meu funcionário, mas que de repente ele tem melhor performance que eu. Tá vendo? Na época, então, foi um dilema. Nossa senhora, então a vontade que tem, uma delas é o seguinte, não, então não vou sair não, vou ficar aqui, porque já que eu sou dono, então eu fico aqui, nem ninguém, eu sou dono. Mas eu não queria, eu queria mais. Então eu peguei e fui. Tá? E realmente acredito que ficou meio assim, mais ou menos, mas eu percebi que o cara tinha mais vontade de ensinar. Eu tinha uma estratégia diferente que eu acho que ele rendia mais, as pessoas gostavam mais dele até do que eu. Só que tem um detalhe, eu tinha mais compromisso. Tá? Assim, na média de ano as pessoas acreditavam mais na minha experiência, ele era mais novo, né? Então ele não passava a experiência que eu tinha. Mas aí eu peguei, fui para a economia e depois o que aconteceu? Muitas coisas que eu não percebia em negócio eu passei a ver. Então teve um punhado de coisas que eu nunca tinha pensado, também nunca tinha lido, também nunca tinha convivido com professores que tinham mestrado, doutorado, experiência no exterior. Eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia, então eu pude conhecer um novo mundo que até então não tinha sido apresentado. Então aquilo lá para mim foi muito bom, tá? Imagina se eu não tivesse quebrado aquela ponte. Imagina se eu tivesse, não vou sair daqui não, eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Só que depois, sabe o que eu fiz? Eu não parei. Eu fui para São Paulo fazer doutorado. E eu ficava tomando conta de 3 empresas aqui no estado de Goiás e fazendo doutorado em São Paulo. Aí você fala, esse cara é doido. A testa está até ali atrás de mim. É um daqueles diplomas que está lá no fundo lá. Mas eu fui para lá, certo? E fazer meu doutorado em agronegócio. E continuava mexendo com os negócios aqui em Rio Verde também, onde é a minha cidade natal. Aí você fala, nossa, e aí? Cara, esse negócio de quebrar ponte, de pegar e destruir a ponte não é fácil. Tá? Toda vez que eu tenho que fazer isso, se eu falar para você que é fácil, eu vou estar mentindo. Não é fácil não. Tá? Mas quando você já tem a serenidade necessária, a coragem necessária e a sabedoria, vai chegar uma hora que você vai se posicionar. Você vai se posicionar e se por acaso você está num negócio aí que está rendendo, sei lá, tipo 2 conto, 3 conto, 4, 5 de renda, e se você quer mais, agora tem um detalhe. Se você pegar e escutar esse vídeo meu aqui, e agora amanhã, não, agora eu cheguei, eu vou tomar decisão, eu não falei isso. Veja bem que nesse vídeo eu estou falando para pensar e agir. Pensar e agir. E não é de um dia para o outro, não. E tem muito mais. Lá nesse capítulo, inclusive, que fala sobre essa parte no capítulo 5, que está analisando, para você analisar o contexto, tudo, ele deixa bem claro, por exemplo, consultar um conselheiro confiável, conselheiros confiáveis,
fazer uma reflexão sobre mercado. Lá tem metodologias, que aqui eu não vou entrar, porque não é o princípio, né? Na verdade, muito mais importante do que eu te ensinar o como que faz, é ensinar por que que faz. O porquê é muito simples, você não está ganhando dinheiro. Se você está me seguindo, você está querendo ganhar dinheiro e você não está ganhando ainda, tá? E não é ensinando como, não, isso aí é tipo assim, você vai até achar gente que te ajuda. O primeiro importante é você mudar a sua forma de pensar. Eu sempre bato nessa tecla. Primeiro você muda a sua forma de pensar, primeiro você muda como você pensa, depois você age e depois você vai perceber que você é outra pessoa. Então, o capítulo 5 ele prepara para isso. Ele te prepara para você enfrentar a você mesmo, enfrentar o cenário, criar propósito, tá? E aí é claro que lá tem métodos, tem tudo, mas tem principalmente o meu jeito, a minha forma de ensinar, tá? Então é por isso que oportunamente o meu livro está à disposição aí, está em várias plataformas para vender, que você pode comprar ele na forma digital, tá? E oportunamente eu vou estar também liberando o meu curso, aonde eu vou estar, assim como eu estou falando com você aqui, tá? Mas é um curso que vai ser um curso extremamente agradável, bastante agradável, atrativo. Por quê? Porque eu vou falar aquilo que você quer escutar, eu não vou ficar te enrolando, tá? E assim como lá no capítulo 5 não tem enrolação, não tem. Aqui, por exemplo, eu não falei para... Tem alguns aqui, por exemplo, pelo jeito eu acho que eu vou acabar... eu acho que será que eu vou ter que trocar de negócio? Cara, é tipo assim, eu não disse isso. Mas se você já está percebendo, que bom, tá? Você vai continuar? Que bom. Aí significa que você está sabendo aplicar a oração da serenidade, você está tendo a sabedoria. Como é que você adquire sabedoria? Você adquire sabedoria com o conhecimento de quem tem e com a experiência de quem tem. Quando você pega, então, um conteúdo teórico, a experiência de quem tem, e aí isso te abastece, então você tem mais probabilidade de fazer aquilo que é melhor para você, para sua família e para a sociedade, tá? Dica do dia, me acompanhe para mais dica.